Alô, som. Um, dois, três. Fazendo aqui um teste. Tá tudo torto aqui, cara. Fazendo uma gravação aqui. Embuti aqui um microfone aqui pra ver se direto aqui do celular. Apenas um teste. Mas como a gente aproveita o tempo, então vamos falar um pouco sobre cultura racional. A única coisa que importa é falar de cultura racional depois que a gente se reconhece. Não tem como voltar atrás, porque a gente é desvencilhado, os mistérios, os enigmas, os transfinitos, finitos, enfim, tudo que é de segredo aqui é escancarado para quem quer voltar para casa, quem quer conectar com o seu mundo de origem, né? Então, conectando com o seu mundo de origem, tudo vai aos contentos, né? Tudo vai dando certo. Por quê? Porque nós se desligamos, né? Nós descemos, vamos contar, nós descemos numa parte que não estava pronta para o progresso. Aí essa parte veio e começou a degeneração de tudo que era puro, perfeito, né? Tudo que era puro, perfeito começou a degenerar. Os habitantes, aqueles tantos que são os habitantes, que avistaram uma planície e saíram do mundo racional, eles tiveram vontade de entrar naquela parte. Por quê? Ele tinha liberdade de entrar naquela parte. Porque lá no mundo racional, todas as planícies que encostam, porque lá sim, as planícies, elas têm que ser purificadas, porque ela vem de uma energia, né? Já tá ali, pronta. O mundo racional é um mundo imenso. Não tem nem comparação com esse pedacinho aqui que ainda está dentro do buraco, né? Então, esse buraco é dentro da planície. Porque é uma parte da planície que desloca, né? Não é a planície toda. Então, a planície toda não estava pronta, mas eles se locaram. É que eles assim, avistaram tipo o Brasil, ou assim, pá, entraram ali e essa parte desce. E começa em degeneração. Por que ela desce? Porque ela não estava pronta, foi avisado várias vezes, né? Mas como tiver vontade, sempre a vontade tem que estar no início, né? Vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, vontade de, né? E a gente está sempre se estrepando por causa da vontade. Mas passou do equilíbrio, do limite. Tudo tem um limite, desequilibrou. Passou do limite, quer dizer, né? Aí passou do limite, o que acontece? Vem o que? O desequilíbrio. Aí vem as consequências, vem os efeitos colaterais. Então é a mesma coisa aqui embaixo, a gente sempre na vontade disso, na vontade daquilo. Tem coisas que a gente tem vontade e não pode, aí extrapola, vai lá, só não vai dar a fazer mal, aí acaba fazendo mal. E foi assim que aconteceu, com todos nós estamos aqui, não sabemos quem nós éramos, antes de tudo isso aqui existir, quando todos nasceram, tudo isso aqui já estava pronto, né? E estando pronto, fazer o quê? Estando pronto. Nossa, a camiseta tá torta, né? Eu não sei se é o corpo que tá torto. É tudo deformação assim, mas nada é perfeito aqui, né? Apoiando aí. Mas é um pequeno teste aí. Vamos fazer aí um teste de gravação. Então, continuando o assunto, tudo veio abaixo, aí os habitantes lá foram se perdendo as suas virtudes, que são os seus corpos, que foram divididos em 7 partes, uma virtude para o sol, uma para a lua, para a estrela, e os restantes tudo aqui embaixo, água, terra, animais e vegetais. Então concluiu aí 7 partes do porquê nós somos um. E essa 7 parte aí do nosso corpo de massa cosmológica, que foi dividido em 7, criou-se junto com a energia da natureza, que era uma energia só, uma energia da planície, quer dizer, que era uma energia só,
dividiu em duas, criou-se um campo eletromagnético que formou essa natureza com essas 7 partes do nosso corpo de massa cosmológica que a vida, vamos dizer assim, a vida ficou sem o corpo. Aí a natureza vem e elabora uma segunda vida provisória aqui embaixo, dentro do buraco. Dentro desse poço, desse vulcão, esse caldeirão. Põe o que você quiser aí, né? Sua imaginação vai fluir aí. Mas para entender a situação de quem nós somos, o que nós éramos antes de tudo isso aqui existir, porque o buraco não existia. Se o buraco não existia, por que existe esse universo aí? Então, na descida, criou-se o primeiro vácuo. Foram uns tantos lá que perceberam que não estava dando certo, eles já tinham perdido o quê? Uma virtude para o foco de luz. Aí perderam uma virtude para o foco de luz, eles pararam no primeiro vácuo. Eles são conhecidos hoje como o quê? Um astral superior. Então eles mantêm o corpo de massa cosmológica com 6 virtudes. Mas estão saíram do mundo racional, vamos dizer assim, porque estavam juntos naquela planície. Aí a divisão de categoria, então eles são superior porque eles mantiveram o corpo e mantiveram 6 virtudes. Então por isso que é chamado astral superior. E quando as pessoas falam assim, astral superior, esse negócio de astral aí, astral porque eles estão fora do campo do eletromagnético, poderosíssimos. E depois para frente você vai entender porque eles interagiram aqui ajudando nós a voltarmos ao nosso estado de limpo puro perfeito, né? Então, aí outros continua a descida. Isso aí não foi assim bruscamente de uma vez, não. Demorou muito para criar o segundo vácuo. Depois o segundo vácuo foram aqueles que uns tantos também que... Por que eles ficaram no vácuo? Tem que explicar esse ponto aqui, né? Como é que o segundo vácuo, se o primeiro já tinha percebido lá e uns tantos... Aí sim, começou a descida. Aí o Sol, que é gerador, ele gerava do chão. Aquecia a água lá, gerava os micróbios, do micróbio, né? É que nem a água começou a aquecer, e a água penetrando na cinza, aí começou a gerar os micróbios. Então, por que de uma certa fase, ele começou a gerar monstrinho, monstrão andante? São o que? Bicho racional, certo? Ainda estava no início da deformação, não estava tão contaminado. Então era o Sol que era o gerador de tudo isso aqui, né? Então ele foi enfraquecendo, ele perdeu a força, então ele não conseguia mais gerar do chão. Aí foi quando uns tantos que ainda ia ser gerado no chão, eles ficaram, aí o Sol não conseguiu gerar mais, aí ficou só aqueles que já estavam no chão dando continuidade. Então aqueles que não materializaram, porque o Sol perde a força, e ele fica no segundo vácuo abaixo do Sol, mas dentro do campo eletromagnético astral Terra, abaixo do Sol. Eles ficaram ali como uma bateria descarregada, eles perderam todas as 7 virtudes do corpo de massa cosmológica. Aí então eles foram fizeram o corpo deles de energia elétrica e magnética. Eles são espírito por isso, porque eles não têm a massa corpórea. E o astral superior não é espírito, entenda isso, o astral superior não são espírito, porque eles mantiveram 6 virtudes e o corpo de massa cosmológica. Então eles são superiores, uma força, um poder imenso. E o astral Terra abaixo do Sol foram que perderam tudo, ficaram como uma bateria descarregada, invisível. A bateria descarregou, aí carregaram ela com o quê? Com energia eletromagnética. Então, o corpo feito de energia eletromagnética. Essa é a explicação que na minha compreensão, mas alguém vai ler nessa parte aí, vai entender, vai ter uma explicação diferente, mas o conteúdo é o mesmo, né? É a forma de
de explicar quem está no astral terra. Eles são chamados de espíritos, né? Depois vem aquela parte da desobediência. Então, sim, então os que começaram a nascer no chão, monstros, depois foram evoluindo, né? Eles no início se rastejavam no chão, como não tinha formação de corpo, né? E aí morrer aqui já nascia monstro de novo, mas já com característica diferente. Quer dizer, e dali eles foram evoluindo, começou a andar em pé, né? Engatinhando, teve fases que só engatinhava, teve fases que só gurgurinava, gritava, urrava, né? Aí demorou muito tempo nessas fases aí, não foi assim. Por isso que tá aí 21 eternidade, né, meu? Enfim, para explicar o resto, aí depois que perderam aí começou, aí teve a parte feminina, né, como foi explicado, porque da parte feminina, da parte masculina, é uns tantos, aí já é quando começa a nascer animal racional, é a segunda deformação. Então, na primeira deformação, teve essa separação do vácuo, o vácuo superior, o vácuo inferior, que é o astral térreo, né? E nós, que estávamos no chão, perderam tudo. Perderam virtude, perderam o corpo de massa cosmológica, ficaram totalmente com um pingo de uma essência, que é aí quando que Deus vem para não perder o vínculo com o mundo racional, ele cria o quê? A máquina, o raciocínio em forma de máquina do raciocínio, para que ainda não perdesse o vínculo com a origem. Aí foi quando, né, começou o animal racional, a primeira fase que tem um mapa astrológico, eles eram grandes, gigantes, 4 metros, né? Essa fase aí, o povo não tem conhecimento, porque o povo agora, nessa época, nós estamos como animal racional, buscam as civilizações que já eram transformadas, já saíram dessa civilização aqui, são remanescentes, né? Por isso encontra aí, se eu não me engano, o Noé, nessa fase de astrologia, não se comia carne, não tinha esse negócio de comer carne, não tinha fogo, não tinha esse negócio. Foi existir depois, na fase do selvagem. Na fase do selvagem. Então, o Noé, parece que estão chamando lá no portão. O Noé, eu vou dar pausa aqui, vou ver o que é aquilo. Então, o Noé, eu corri porque o tempo fechou, vai escurecer um pouco, a imagem vai ficar um pouco mais escura, porque aqui onde eu tô, o local onde eu tô, não vai ter muita claridade, eu tô com a luz acesa já. Então, o Noé é um dos descendentes, porque o Noé não comia carne. Então você pode conectar. Aí, quem conhece a história de Noé vai pesquisar lá, vamos ver do que ele se alimentava. Então, mas não é nessa parte que eu quero entrar, não. Aqui é o conhecimento racional, cultura racional, de retorno para a nossa origem. Porque se nós somos animais racionais, nós temos vínculo. Quem é o nosso Deus? O racional superior acima de todo raciocínio. Deus do irracional não existe. Por que a gente fala assim, não existe? Porque foi criado da imaginação e pensamento. E hoje as pessoas vão cultuar. Quem é que vai cultuar? São as pessoas que vivem de aparência e não se reconhecem a si mesmo. Até mesmo, com todo respeito, não querendo tirar ninguém dos líderes, que nos diz que até é ungido por Deus. Isso aí é o magnetismo, porque a rendição do Senhor Magnético tem a história dele, o relato dele, nem história não, é um relato, porque tudo que a gente fala aconteceu. Não é história, vamos dizer história com H maiúsculo. História com H minúsculo é história que não existe. Então nós somos de origem, porque lembra que ele fez a forma no início da água e terra, em forma de máquina do raciocínio, que é a terceira máquina na cabeça, que até então passamos 14 eternidades sem se reconhecer. E mais um tanto
mais 7 eternidades até chegar a 1935. Nós estamos na 21ª eternidade. E chegou em 1935, ainda tem muito chão para frente. 7 eternidades, vai saber qual. Alguém tem que fazer. Então a gente conta eternidade para ter um cálculo, aparentemente. A gente não sabe certinho. Mas tá aí, o que a gente sabe é que Deus veio na Terra. Ele se apresentou na tenda Francisco de Assis, né? Porque o Espiritismo tinha conseguido chegar até o astral superior, né? Quando a gente contou o astral superior. Então tinha evoluído, o pensamento evoluiu até chegar ali. E aí quando entra o astral superior interagindo, foi permitido crenças, as religiões, as igrejas, né? Todo tipo de religião. A Umbanda que deu início a tudo. Depois tem o relato, acho que no 10º volume, eles falam sobre Umbanda. Mas não é essa Umbanda que a gente conhece, né? Que a gente veio conhecer depois de 35 para cá, não tem nada a ver. Essa Umbanda é dentro do campo eletromagnético. Então tem sérios fatores da gente colocar os itens que as pessoas, por não se reconhecer, elas fazem confusão. Você vai falar assim que o Espiritismo antes de 1935 é diferente porque era o verdadeiro Espiritismo, a missão espiritual. Chama Espiritismo porque tudo aqui está nascendo em experiência de vida, porque a gente não se reconhece. Então, fazendo uns, buscando isso, buscando aquilo, foram criadas as crenças. Por que foram criadas essas religiões, né? Essas igrejas todas aqui, todas elas desenvolvem um papel excelente, né? Porque foi necessário para a lapidação, porque o fato de ter nascido, vindo da fase selvagem, nascido do cruzamento dessas duas energias reguladas, herdamos aqui a brutalidade da fase de monstro, que foi gerada só do magnetismo. Então esse lado ruim, esse lado bravo aí, herdamos dos nossos ancestrais passados, né? Então houve a necessidade de controle. Aí na fase aí que era controlada através do medo. Então começaram a criar muita coisa, inferno, purgatório, conforme a religião. Então por quê? Para isso, um fato está aí, o cristianismo veio matando muita gente, jogava na fogueira. Muitos que conhecem, que são buscadores, sabem, né? Conselho de Nicéia, essas coisas. Isso aí é tudo do magnetismo. Porque as pessoas acham que a reencarnação, outro detalhe, a reencarnação é dessa segunda vida. E não é. A gente fala reencarnação para as pessoas já acostumou com o sistema reencarnação, que até na Bíblia tem, né? E por que foi abolido da Bíblia? Vocês vão entender por que foi abolido. Porque a segunda vida não tem reencarnação, né? Porque por fato do habitante que é do primeiro mundo, a vida verdadeira que é do primeiro mundo, o veículo veio a óbito, ele sai e vai habitar uma outra, porque na fase do segundo milênio nasci e morri numa máquina diferente, mais nova. Só que essa fase, quando chegou em 1935, acabou. Então quem reencarnou é a essência, para entender, né? É o habitante, que é a essência que tem um vínculo com a origem, né? E que anima esse tabernáculo de carne. Então jamais Deus vai habitar, outro detalhe, Deus vai habitar nesse tabernáculo de carne. Então essas coisas que foi inventadas foi tudo para manter as pessoas calmas. Evolução, era a evolução. Então tá aquela civilizou, chegou na época de civilizar, quando foram para a Lua, foram ver, construíram satélite. Hoje está esse caos e amadureceu tanto que estamos em guerra, né? Estamos em guerra aí. O Brasil parece que vai entrar em guerra aí, porque o negócio está ficando feio aí. Se quem não quiser, acompanha a mídia aí, né? Vê aí as televisões, o noticiário. É guerra, né? Um querendo jogar. Por que está tendo essas aparições de seres do mundo racional
não deixando eles apertar o botãozinho das ogivas nucleares. O que eles estão aparecendo? E os caras querendo derrubar os irmãos racionais, né? Aqueles que se transformam em forma de homens, de discos voadores, mas não são. Eles estão aí e vão vir mais ainda, vão vir mais em número maior do que os que estão aqui na Terra. Quantos tem na Terra? 8 bilhões? O mundo racional vai vir muito mais do que 8 bilhões aqui, porque vai ser a união dos dois mundos, não só porque a união dos dois mundos. Porque esse pedaço que a turma chama de planeta, de mundo, é uma parte que desceu do mundo racional. E quer dizer, o Deus então vai vir reformular tudo isso aqui. Então, e ele ainda continua com o livre-arbítrio, aqueles que quiserem vir se conectar, pegar no livro, né? Eu puxo até o livro aqui, que eu tô. Começou a chuva aí. Tá? Pegar no livro. Aqui a letra vai ser ao contrário, porque eu estou com a câmera frontal do celular. Né? Estou fazendo a filmagem do celular. Então é isso. Então vocês imaginam como é que é essas coisas, né? Tá, ok? Então, vem para o conhecimento, cultura racional, porque é a conexão que nós temos. O nosso Deus verdadeiro é racional, acima de todos os raciocínios. Esses deuses que foram criados dentro do campo eletromagnético pela imaginação e pensamento. A Bíblia foi escrita pelo magnetismo. O magnetismo teve uma época que ele se apresentava como Deus, porque ele também não sabia por que essa missão dele aqui. Então, por isso que na Bíblia está lá assim, o mundo era sem forma e vazio. Não, o mundo já desceu em deformação. Depois, quando os bichos monstros nasceram aqui, já a vegetação lá atrás era diferente, a vida lá atrás não apodrecia, depois foi degenerando, chegou na fase que nós estamos aqui hoje. Se não toma nenhum banhozinho, coloca um cheirinho aí para ficar cheirinho gostosinho, né? Porque a matéria é isso, ela é podre, não tem valor nenhum, porque é podre, porque ela está num processo de degeneração, e ela não tem como reformular, porque terra não existe. Então lá em cima, no mundo racional, não existe ouro, não existe joia. Isso é coisa que foi criada lá na época da catequização, e a turma quer manter isso na fase que está hoje, de 35 para cá, o que? A fase é racional. A natureza muda para racional. Então o que? É a fase de aparelho racional, a terceira máquina na cabeça. Foi desenvolvida a primeira, que é a imaginação, foi desenvolvida a segunda, que é o pensamento. Agora não tem continuar com as práticas do passado, do pensamento, que já está obsoleto, não tem como funcionar mais. Por isso que a natureza não vai mais alimentar. Por que ela não vai mais alimentar? Porque a natureza é outra, é de uma energia só, é energia pura, limpa, perfeita, é racional. Então, como a energia magnética vai perder o comando, a energia magnética perdeu o comando, ela vai ter que deixar o terreno vazio. Então por isso que está aí chuva, ó, tá chuva demais. Estava quente agora aí a pouco aí, de repente, ó, escorreu, tirar umas coisas que estavam no varal lá, caiu água. Então é isso. A natureza mudou de fase, agora é de uma energia só para quê? Para desenvolvimento da terceira máquina, que é onde nós temos o vínculo do nosso verdadeiro mundo, o mundo racional, onde nós viemos, e por que viemos, como viemos e como vamos voltar, se reconectando à nossa verdadeira energia, que a energia racional é a energia puramente perfeita. A luz do animal racional é a luz do seu mundo de origem. Então assim, eu citei no outro vídeo aí, que eu vou lançar, é tudo vídeo de teste, mas eu aproveito o tempo, vou fazer a gravação aqui e já vou mandar, porque isso é para divulgação, não é para conhecimento, é divulgar o povo que ainda está perdido, está sofrendo nesse campo eletromagnético, né? E só traz enfermidade. O magnetismo é doença pura, onde tem as pragas, as pestes, as doenças. Então, se as pessoas não terem esse equilíbrio, se equilibrar com a energia do animal racional, esse sol não é nosso, é o sol do irracional. O irracional nós somos iguais, mas temos diferença.
O animal racional, ele, para conhecer as coisas, para marcar território, é pelo faro. Ele cheira, fica cheirando, ele conhece o dono dele pelo cheiro. Né? Pelo cheiro. Então, assim, eles vivem, nós somos vivos pensadores, mas não temos todo, porque é uma vida provisória. Uma vida provisória não pode ter tudo. Só quando desligar desse campo eletromagnético que nós vamos voltar a ser o que nós éramos. E o perfeito é que conseguimos sair dessa situação. O animal, ele emite som, ele fala, grunhe, grita, berra, fica bravo, anda. O racional, os habitantes do mundo racional não emite som. Eles não andam, eles flutuam, levitam, como que vocês quiserem fazer. A levitação, Sting, no 57, de 56 ao 57 do histórico, fala muito sobre essa parte aí. Né? Então é isso aí, cultura racional, venha para o livro quando você pode. Né? A gente faz isso aqui não para humilhar ninguém, é para ajudar todos. Fazer o bem sem olhar aqui, esse é o melhor bem que tem, esse aqui é se conectar a Deus, o verdadeiro. Se conectar a Deus, o verdadeiro. Então, não ofende. Se alguém se sentiu ofendido, não foi essa a intenção de todos aqueles que fazem a divulgação. A intenção é que levamos esse conhecimento a todos os nossos irmãos, porque todos são irmãos, todos são filhos de Deus. Mas alguns estão iludidos nas crenças, nas religiões, ainda que já acabou essa fase. Essa fase de religião, de servir, de adorar, de cantar, no segundo milênio, quando estava se amansando a bicho a terra. Então tá aí, cultura racional, universos em campo. Salve para todos.